Olá, tudo bem? Muito bom estar com você mais uma vez aqui neste quadro da 21 Play, o 21 Play Entrevista. Hoje nós temos um convidado aqui que tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Ele que é especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo, né, Teoria Geral do Estado e também deu aulas de Direito Civil, que é o professor Paulo Braga, advogado, como eu disse, professor universitário e também, uma novidade, né? Foi eleito recentemente membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos muito aí a sua presença aqui no nosso quadro. Eu agradeço. Então, doutor, a gente acompanhou as suas publicações, né, nas redes sociais, na internet, e um dos seus textos falava sobre a questão dos motoristas recorrerem às multas por conta de terem avançado o sinal vermelho no horário da madrugada, uma prática muito comum aqui em Campinas. De fato, esses motoristas podem recorrer, né, caso tenham sido injustamente, no caso, multados? Sim, de fato, a primeira questão é assim, a própria municipalidade de Campinas, a ENDEC, que é a empresa pública responsável pelo trânsito na cidade, reconheceu a ilegalidade da aplicação das multas. Por quê? Porque havia, como de fato ainda há, uma resolução da Secretaria de Estado da Segurança que faz a liberação para que os automóveis possam avançar o semáforo no período das 19 às 6 horas da manhã. Diante disso, a própria Municipalidade de Campinas reconheceu a ilegalidade e determinou então o cancelamento, a anulação das multas. Diante disso, há uma outra questão, uma questão também secundária e não menos importante, que não é só a questão da multa em si, né? Não é só a questão de simplesmente anular a multa e eventualmente até devolver aquilo que o munícipe pagou por conta da multa aplicada, mas também é preciso discutir, e isso é perfeitamente possível, né? Que se faça a seguinte indagação: e aquela pessoa que foi lesada com a aplicação dessa multa? Perdeu o trabalho, teve a habilitação suspensa pelo órgão de trânsito, pelo Detran, porque atingiu a pontuação além da permitida em lei, ou seja, tudo isso pode ser objeto de discussão judicial, né? E quem efetivamente demonstrar em juízo que sofreu uma lesão, que sofreu um dano por conta das referidas multas, certamente, no nosso modo de pensar, poderá buscar perante o Poder Judiciário alguma indenização. Mas, tentando explicar para o pessoal aí de casa, uma dúvida, né? Ela vai ter que acionar a justiça contra a municipalidade ou ela terá que entrar, no caso, contra o próprio Estado por conta da suspensão da sua carteira de habilitação, por exemplo? Não, nesse caso, é muito pertinente, aliás, a sua pergunta, e até para esclarecermos. Nesse caso, muito embora seja o órgão de trânsito, o Detran, que é um órgão estadual, que é quem faz a suspensão das carteiras, a responsabilidade, o dano foi causado pela municipalidade. Então, quem responde por esse dano é o município, é a municipalidade de Campinas. O Detran fez a suspensão de uma ou outra pessoa com base naquelas informações que foram prestadas pela municipalidade, pela ENDEC, ao aplicar a multa. Então, a responsabilidade, o ônus de tudo isso é exclusivo da municipalidade de Campinas. Nós sabemos todos que a Constituição, expressamente em seu artigo 37, parágrafo 6º, trata da responsabilidade civil do Estado. Antes da gente continuar, né, com vários pontos que a gente vai trazer aqui para o professor Paulo Braga, né, doutor Paulo Braga, iluminar a gente com o seu conhecimento, né, até porque para a gente superar lendas, mitos, aquele diz que me diz, no mundo do direito é que nem futebol, todo mundo é técnico, todo mundo quer dar opinião, o Tite não manja nada, quem manja é o cara que está na frente da televisão querendo dar opinião. 150 milhões de técnicos. Então o Tite, coitado, ele não manja nada, quem manja é a gente que fica dando palpite. E o direito às vezes também passa por esse problema, né? Mas o senhor, como
professor do direito constitucional, especialista na teoria geral do Estado, como que avalia toda essa situação no Brasil hoje, que a gente está passando, porque a justiça nunca esteve tão em debate, né, em suspenso, e a gente e até discute-se em alguns lugares, até insegurança jurídica, dependendo de uma circunstância ou outra. Como que o professor vê esse cenário de modo geral? Bom, eu acho que a primeira coisa é que o Brasil, o mundo, né, a globalização, ela trouxe isso. O mundo está se transformando, né? E o Brasil não é diferente. Nós passamos por um momento delicado, um momento de dificuldade, mas não é uma dificuldade só econômica. É uma dificuldade econômica, uma dificuldade social e uma dificuldade, acima de tudo, política, né? O Brasil hoje segue, a nosso sentir, muito carente, órfão, para assim dizer, da política. A política precisa ser redesenhada, nós precisamos quebrar alguns mitos e revisitar a política brasileira, né? A segurança jurídica, ela é inerente e é indispensável a qualquer Estado de Direito. É impensável você falar em Estado de Direito e falar em insegurança jurídica. A insegurança jurídica é contrária ao Estado de Direito. Então, não combina, né? São questões que se chocam, conflitantes, né? Então, a segurança jurídica é indispensável a qualquer Estado de Direito, a qualquer democracia e a qualquer sociedade minimamente civilizada. Essa é uma questão, né? Uma segunda questão é que eu penso que nós estamos judicializando demais a vida, né? Nós perdemos, e a política é a responsável por isso, a meu juízo, nós perdemos as referências e nós levamos tudo, ou pelo menos uma grande parte das coisas, das nossas necessidades, ao Poder Judiciário, justamente por conta da insegurança, da fragilidade, da falta de rumo no Executivo e no Legislativo, né? Nós não temos uma base política, nós carecemos de lideranças políticas e isso tem inchado o Poder Judiciário, que tem sido todas as vezes, todas as horas, a cada minuto, convocado para solucionar questões que haverão de ser solucionadas politicamente, né? E isso é complicado. Se expõe o Poder Judiciário. Se expõe o Poder Judiciário e deixa frágil o próprio Poder Judiciário. Nenhum poder executivo, legislativo, judiciário deve ter tanto poder. As coisas, o próprio sistema exige esse contrapeso, né? Nós temos que ter essa clareza. Eu penso o seguinte: a continuar a política como está, o legislativo e o executivo, e também o judiciário, em alguma parcela, ainda que minimamente, mas principalmente o executivo e o legislativo, nós vamos criar uma bola de neve, né? Nós vamos judicializar a vida cada dia mais e não vamos conseguir resolver e solucionar as nossas dificuldades, as questões que haverão de ser solucionadas no campo da política. Com isso, você faz um Estado mais truculento, um Estado inseguro, um Estado que não passa confiança, e segurança jurídica é a confiabilidade entre Estado e administrado, né? E aí eu, às vezes, sempre me reporto, quando falo desse tema, às vezes até sou repetitivo, e me reporta um professor que gosto muito, um camaronês, Achille Mbembe, professor na Carolina do Norte, que diz o seguinte: diante de todo esse cenário, será que ainda há espaço para a política? Eu acho que essa é a pergunta, questão, né? Precisa, né? Essa é a questão. O professor Achille Mbembe faz essa indagação. Ainda há espaço para a política, mas penso eu que a política ainda é a nossa salvação, né? Nós só conseguiremos melhorar a vida, criar um estado de segurança jurídica, um estado
de igualdade, um mundo melhor, se acreditarmos na política. A política ainda é a nossa tábua de salvação. O doutor nunca pensou em ser político? Nunca pensei. Todo homem é político. O homem é um ser político por si só. Né? O homem é político por si só. Mas eu não posso dizer que eu não sou político, porque eu faço política de classe, política de ordem. Eu atualmente estou na diretoria da OAB, na secretaria-geral, juntamente com o Daniel Blickstein, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu tenho aprendido, não é dia a dia, eu digo que eu aprendo com o Daniel Blickstein, minuto a minuto. Mas eu gosto de política de ordem, né? A política de classe. Eu não sou afeto à política legislativa nem executiva, não posso dizer, como diz o ditado, dessa água não beberei, mas, né? Mas não é de fato, não são meus planos, não quero, não é o que eu quero. Eu gosto de comentar a política, mas tirando a política de classe e a política por natureza, que todos nós somos, no mais eu fico como um mero espectador, palpiteiro, e aqui, como milhões de cidadãos, de fato não é minha aspiração, não é meu sonho. É uma brincadeira disso. É evidente que é uma brincadeira que a gente faz aqui para descontrair, né? Mas o doutor é sim, né? Vê-se com muita facilidade que é uma pessoa que faz política, é a melhor das políticas, porque quando o senhor defende a política, é para que a gente tenha uma sociedade civilizada, porque quando sai de cena a política, entra a truculência. A gente está vendo aí o caso recente do assassinato da vereadora no Rio de Janeiro. Não é um problema? Saiu de lado a política, saiu de cena a política e entra a lei do mais forte. Sim. Isso é um absurdo. E até, se você me permite, por favor. Né? Mas eu digo o seguinte, nós temos que, aqui no Brasil, aprimorar a cultura da política. Nós temos que discutir mais política. Mas política não se discute sim. É porque muitas vezes eu não quero saber de política. Aí tudo bem, aí alguém vai querer saber. Pois é impensável você viver numa sociedade e não discutir política. Nós temos que cultivar isso, acreditar na política e discutir a política. É isso. A gente vai para um break rapidinho, um pequeno intervalo, para a gente tomar uma água, refrescar as ideias, você também dá uma descansada aí, ver as novidades da 21 Play, e daqui a pouco a gente está de volta com o professor Paulo Braga, com muito conhecimento, muita coisa sobre o mundo do direito para você.